Vanessa. Vanessa, eu sou maravilhosa. Quanto tempo, gente! Tem tempo. Nossa, tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Acho que a última vez que a gente conversou, né, offline, eu acho foi que tem um tempo, tem tempo. tempo. Mas o que acontece, entendeu? Eu já tô acostumada, Tem um gente. tempo. Que, assim, né? Eu sou tipo a mamãe pássaro. Eu ensino os passarinhos a voar. E aí depois eles vão voar, né? Eles não vão ficar... Uma vez que a pessoa consiga o God Job, ela não tem muita necessidade ali de se manter muito perto, né? De ir nos plantões tirar dúvida, enfim, né? Porque não faz mais tanto sentido. A pessoa já conseguiu o God Job dela. Alguns continuam, outros não, mas enfim. Acho que isso não é isso que importa. O que importa é que você está aqui agora. Eu tô tão feliz. Muito obrigada por ter aceito participar novamente, porque a Vanessa já falou, já conversou uma vez com a gente. Só que eu achei que seria mais interessante pegar de novo, né, algumas das coisas que a Vanessa trouxe, porque as pessoas têm novas dúvidas, têm novas questões. Então eu vou trazer algumas perguntas aqui para a Vanessa ir respondendo para vocês, tá? Vamos lá. Vanessa, eu vou falar uma coisa. Só para te avisar, eu vou fechar o microfone às vezes, só para não dar ruído, entendeu? Para o pessoal conseguir te ouvir bem, tá? E só vou te lembrar também de quando responder, sempre responder com o que eu perguntei, para o pessoal ouvir da tua boca, entendeu? O que a gente está falando, porque é importante para mim que eles ouçam de você o que eu tô te perguntando, tá? Vai ser uma pergunta redundante que eu vou te fazer agora, afinal de contas, eu vou te perguntar uma coisa que todo mundo já sabe, só que ainda assim eu acho que é importante ser perguntada, que é o seguinte: qual o seu nome? Qual o seu nome e a sua área de formação para o pessoal saber? Se apresenta, né? Então, meu nome é Vanessa Salles. Minha área, né, de busca sempre foi a área comercial, que é uma área que eu já trabalho há mais de 10 anos. E eu sou focada na área comercial em empresas de tecnologia. Não estava conseguindo desmutar. Muito bom. E você ouviu o Got the Job após você se inscrever no Esteja Onde Quiser, Vanessa? Se sim, né? Bom, o pessoal já sabe que eu já dei esse spoiler, mas enfim. Em quanto tempo e em qual área e em qual país? Então, eu ouvi 2 Got the Jobs. O primeiro foi cerca de uns 2 meses e meio depois que eu comecei o curso. Lembrando que eu tive um delay para fazer o curso, então eu fiz o curso bem atrasado da minha turma. E o segundo foi cerca de 1 mês. Ambos na Inglaterra, né, em Londres, na Inglaterra, que é o país que eu moro desde 2020. Nossa, eu não tinha lembrado que foi tão rápido, né, aquele outro Got the Job. E aquele esse novo Got the Job, você foi bem mais seletiva, né, Vanessa, também. Sim, inclusive eu vou tentar dar uma perspectiva mais para esse segundo do que o primeiro, porque eu aprendi muita coisa e até para a live também não ficar repetida, né? Não, super de boa. Inclusive porque tô querendo saber, né, como é que foi, como é que tá. Acho que vai ser muito legal da gente saber também como é que estão acontecendo as coisas aqui na sua vida. Mas antes da gente entrar mais nessas coisas do Got the Job e tudo mais, como que era a sua vida, Vanessa, antes de você conseguir o Got the Job? Então, como era a minha vida antes de eu conseguir o Got the Job e antes de eu entrar no curso da Rachel? Eu me mudei para a Inglaterra, né? Me mudei para Londres no meio da pandemia. Eu cheguei aqui em dezembro de 2020, ainda trabalhando para o Brasil remoto, com a ideia de que eu ia trabalhar 2 meses no máximo, só até eu me ambientar aqui. Cheguei aqui, tivemos o último lockdown, que durou 4 meses, e aí eu acabei continuando trabalhando para o Brasil. Eu entrei no curso da Rachel, eu ainda trabalhava remoto para o Brasil, e não fazia sentido, porque eu estava morando num país com uma outra moeda, com uma outra língua, com outro fuso horário e ainda presa ao país que eu saí. Então eu me sentia vivendo no Brasil e não vivendo a Inglaterra, não vivendo Londres. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente fica meio que nessa coisa do remoto ainda do Brasil, ainda mais assim, né? Se é do Brasil para o exterior que você trabalha remoto, é uma coisa. Agora, você na Inglaterra, que é uma das moedas mais fortes do mundo, e recebendo em real, não sei nem até hoje, não sei como é que você conseguiu fazer essa parte.
Nem eu sei. Nem eu sei. Tem horas que eu penso assim, ó, porque eu cheguei a pegar uma diferença de 7, 8 vezes. Não sei como é que eu sobrevivi quase um ano. Realmente foi, ó, sensacional. Conta pra gente o seguinte, que eventualmente, né, eu sei que você nem chegou a participar do evento gratuito, chegou? Eu cheguei a me inscrever, eu me inscrevi na imersão, em julho de 2021. Eu cheguei a olhar os exercícios, mas eu confesso que eu não cheguei a fazer. Eu acho que eu fiz um ou 2 exercícios no máximo. Então você chegou a assistir o evento gratuito, mas você só não participou tanto, não foi tão intenso assim, né, no caso. Quando você participou desse evento gratuito, você também viu algumas histórias assim como a sua, né, de inspiração e tal. Passou alguma coisa na sua cabeça vendo aquelas histórias, vendo as aulas gratuitas? Sim. Quando eu participei da imersão, né, por mais que eu não tenha aplicado todos os exercícios, eu assisti às aulas, eu assisti às histórias, e o que me deu certeza de que eu não estava louca, que eu estava buscando uma coisa que fazia sentido. Porque eu ouvi de muitas pessoas aqui, não até por mal, eu ouvi de amigos, conhecidos, que a gente precisa começar no subemprego, precisa ter experiência na Inglaterra, para depois ter um emprego em escritório, fazer algo parecido com o que a gente fazia no Brasil. E eu nunca me conformei com essa resposta. Eu sempre achei que isso não contava para mim, porque a minha história no Brasil não pode ser apagada. Eu trabalhei no Brasil mais de 10 anos na mesma área. Não, eu não era uma recém-formada, eu não era uma pessoa que não tinha experiência. E eu trabalhei em multinacionais. Então o evento, ele me ajudou a dar aquela força de não estou sozinha. Tem mais gente que está seguindo por esse caminho, tem gente que está conseguindo. Então, não é impossível. Que lindo, adorei, adorei. Eu acho que é exatamente essa sensação que eu quero que as pessoas tenham quando elas saiam do evento, né? É aquela sensação de que, tipo, pô, eu não tô só nesse meu pensamento, né? Porque muitas vezes a gente se sente sozinha nessa jornada. Inclusive, seria interessante saber quem tá aqui durante a live, levanta a mão, fala pra gente, você já se sentiu assim, ah, ninguém tá passando pelo que eu tô passando. E aí, quando você participa de um evento como a Rota, você entende, caraca! Então, o que eu tô sentindo, não, eu não tô sozinha. Tem mais gente que pensa isso, tem mais gente que tá ouvindo o que eu tô ouvindo. Porque isso que a Vanessa ouviu, né, de outros imigrantes, de que ela teria que começar em subemprego, teria que aceitar isso, muitas pessoas escutam. É muito comum. Eu também escutei muito isso. Né? E eu ainda escutei de muitas pessoas que seria muito impossível para eu ser imigrante eu conseguir um trabalho qualificado. E foi até por isso que eu peguei um trabalho menos qualificado do que eu poderia na época. Porque eu dei ouvidos a essas pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que só o fato de um evento gratuito assim, ele poder mudar a opinião da pessoa, só nisso eu já saio ganhando, sabe? Para mim já valeu a pena. Porque a pessoa enxerga que ela não tá só, que o pensamento que ela tem é comum, mas que tem uma saída. Existe sim uma forma dela fazer isso, né? E não só isso, né? A gente tá vendo outras pessoas, porque uma coisa é a Rachel falar, é uma coisa é você olhar escrito, outra coisa é ver um vídeo, é uma pessoa real, isso não é fake, sabe? Não tem como. Então você vê que realmente são pessoas reais conseguindo oportunidades reais. Não, gente, nem teria como. Eu não sou rica não pra ficar pagando gente pra vir aqui. Não existe. Não ia ter nem como uma coisa dessa. Ó, o pessoal tá todo aqui falando, com certeza. Foi assim que eu me senti mesmo, totalmente. Já ouvi muito isso. Aqui, muita. E sabe o que é pior, gente? Não é nem só os outros que fazem pra gente, não é nem só os outros. É a nossa própria cabeça, às vezes, que conta essas coisas, né? É impressionante, impressionante. Mas, eventualmente, Vanessa, eu fiz uma proposta para você, muito ousada, de você se inscrever no Esteja Onde Quiser. Você, naquela época, naquele momento, você achou o valor do investimento caro?
na época que a Rachel fez a proposta, né, da inscrição do Esteja Onde Quiser, não que eu achei o valor caro, tá? Eu não achei o valor caro, mas eu ainda tinha dúvidas se eu precisava investir naquilo. Eu lembro que eu fui uma das últimas pessoas a me inscrever, eu me inscrevi no último dia, então eu não peguei nenhum bônus exclusivo para o primeiro, segundo dia, e eu não precisei, isso foi ótimo, também não me fez falta lá na frente. Mas eu lembro que eu mandei mensagem para a Rachel, porque por eu ter já experiência na área, eu já estava tentando aplicar para vagas e eu estava conseguindo fazer entrevista. Então, eu ainda estava na dúvida, mas eu vou investir num curso, sendo que eu só preciso focar em entrevista? E eu lembro que eu até mandei algumas mensagens e áudios para a Rachel contando um pouquinho, e ela me deu, né, um retorno dizendo, olha, pelo que você está me dizendo, você tem pontos cegos antes da entrevista. Então, não é que você não precise focar só em entrevista. Adoraria que fosse isso. Se fosse, eu ia te dizer. Mas eu acredito que essa não é a questão. Eu acredito que você está deixando pontos cegos lá atrás. E ali eu fiquei pensando, faz sentido o que ela está falando. O investimento era algo que poderia ser parcelado, que foi o que eu fiz. Eu parcelei no, né, máximo de parcelas possíveis, porque na época eu ainda trabalhava para o Brasil, então eu ganhava em reais. Então isso era algo que eu tinha que levar em consideração. E eu tinha uma noção de potencial de mercado. Então eu sabia quanto eu poderia ganhar, né, receber financeiramente numa vaga aqui na minha área. Então eu resolvi pagar para ver. E, sinceramente, foi, assim, a melhor coisa que eu fiz. Hoje, eu nem lembro quanto é que eu paguei o curso. Eu Sério, adorei, mas não eu acho lembro. que é isso. A gente, às vezes, se prende tanto nessa questão do valor, né? De, tipo, o valor do investimento. E a gente nem sempre, naquele momento, naquela hora precisa que a gente tá tomando a decisão de investir num treinamento assim. Muitas vezes a gente se prende no preço e a gente não enxerga o valor, né? Uhum. Porque valor é aquilo que a gente recebe em retorno. É aquilo que a gente vai ter depois de pagar aquele preço. Preço é só preço, entende? Então, eu acho que quando a gente enxerga o valor da mudança, eu falo para as pessoas que quando você investe no Esteja Onde Quiser, você não está só investindo no seu Gap Job. Você está investindo na sua vida do futuro. Porque o nosso trabalho, ele é que paga nossas contas, ele é que permite a gente viver a vida que a gente deseja. Então, você não está investindo só num treinamento. Você está investindo na sua vida, sabe? Na mudança de vida que você está querendo. Então, eu fico muito feliz de você ter falado que hoje você nem lembra o quanto você pagou, porque eu acho que deixa nítido que isso não é importante no Não lembro final. Que o mesmo. mais importante, É. que era o Gabi Job, a vida que você está vivendo, é isso que vingou, é isso que importa, sabe? Eu achei lindo. Não, e não só isso, né, Rachel? O curso, além dele ser um investimento, né, para a vida, porque ele fala muito mais da gente do que da busca por trabalho, é uma coisa de autoconhecimento, entender como você busca o que você quer, entender o que você quer e como você faz para atingir esse resultado. Eu já fiz o curso 2 vezes, então eu fiz o curso a primeira vez para o meu primeiro Got the Job. Quando eu resolvi, né, quando eu não estava feliz naquela posição, até porque eu não fui tão específica nos meus inegociáveis, eu estava olhando muito com a cabeça de Brasil e tinha coisas que aqui eram importantes que eu não tinha noção. E aí eu resolvi mudar. Eu refiz o curso, eu assisti às aulas, eu olhei os meus exercícios, vi o que continuava igual, o que precisava ser mudado. Hoje, né, agora quando sair o novo curso, eu vou olhar de novo e por mais que eu não estou procurando uma outra vaga, eu tenho certeza que vai ter coisa ali que eu vou poder aplicar para minha realidade hoje. Você tá no mudo, Rachel. Eu sabia, mas é porque eu queria. Fone de ouvido, vocês estão me ouvindo com fone? Ah, tá, porque eu tava começando a ter dificuldade de te ouvir, porque aqui tem um centro, né, aqui do lado. Aí às vezes, mas não é você não, sou eu, era eu mesmo. É porque aqui do lado tem um centro. E o centro faz às vezes muito barulho.
E aí ia chegar um momento que eu não ia mais conseguir te ouvir. Eu falei, vou colocar logo o fone, melhor, mais fácil. É isso que dá morar do lado do centro, gente. Não tem jeito. Ah, a gente aceita. Oh, Mas agora a pergunta que eu não quer calar, porque você falou aí que para você, você estava recebendo no Brasil e gastando em Libra, né? Você tinha esse valor de sim. investimento no Esteja Onde Quiser naquela época? Ou ficou apertadinho? Eu tinha o valor do investimento do curso para fazer ele à vista, mas eu ia ter que abrir mão de outras coisas aqui. Então, eu, né, por segurança, eu preferi fazer o curso parcelado e também para fazer um gerenciamento de risco. Olha, se não der certo, faz mais sentido eu ter um valor para pagar menor todos os meses, que seria, sei lá, vamos comparar aqui em libras as prestações, um jantar fora, do que, sei lá, um valor de um aluguel. Entendi. Então você fez aquela pensamento assim de ponta no lápis para realmente ter certeza se aquilo ali seria mais interessante para a sua vida naquele momento, no sentido de quantas parcelas. Eu acho que isso é importante. Inclusive, aprendam isso aqui que a Vanessa está falando para vocês. Se você está aí do outro lado, está com dificuldade em relação ao pagamento, a gente abre inscrição amanhã. A Vanessa não ganhou nenhum dos bônus e não sentiu falta. Ainda assim, tem bônus amanhã que eu vou entregar, que eu sei que muitas pessoas querem. E se você está sentindo alguma dificuldade em relação ao pagamento, ouve o que a Vanessa está falando. Pensa sobre isso, tipo, eu posso parcelar em mais vezes? A gente está dando algumas facilidades dessa vez, assim, em comparação à época da Vanessa, a gente está dando muito mais facilidades de pagamento, sabe, galera? Então, até o final da live eu vou falar sobre isso com vocês de novo, mas escutem tudo que a Vanessa está falando aqui, aprendam com o que ela está dizendo também, que é importante. Não só sobre o custo, mas sobre as coisas que a gente vai entrar agora no Got the Job dela. A gente vai falar sobre umas coisas que vai ser legal para vocês saberem também, tá? Tinha essa que eu tenho que perguntar, porque para mim essa é Vamos uma lá. ótima história sua. Tinha alguma coisa que te parava, te impedia de investir no Esteja Onde Quiser? Olha, o que me parava, me impedia de investir no Esteja Onde Quiser, acho que eu sou naturalmente desconfiada, né? Capricorniana, a Rachel também é, então ela sabe como a nossa cabeça funciona. A gente sempre tem plano A, B, C, D, e tudo que envolve dinheiro, você fica, será? Será que eu faço isso mesmo? Então, o que me impedia em geral foi isso. Foi essa questão de eu ser muito desconfiada eu gosto de fazer. Eu gosto, eu sou muito independente. Eu gosto de fazer as coisas sozinha. E para mim é muito difícil pedir ajuda. É uma coisa que eu tô aprendendo ao longo aí dos últimos anos, é muita terapia, entendendo que pedir ajuda não é um atestado de não sou capaz. Não, é um atalho. Por que não pedir ajuda com alguém que já passou pelo que você está passando, que vai te encurtar esse caminho, sabe? Acho, óbvio, não, isso não serve para tudo, mas acho que para algumas coisas faz muito sentido. Faz muito sentido a gente pegar atalho e não é trapacear, não é errado. Não, muito pelo contrário, é evitar sofrimento. Eu sei que eu consegui. Eu entrei na imersão em julho, entrei na turma em agosto, tô com uma cola aqui na minha frente com as datas. E em dezembro de 2020, um pouco antes do Natal, que é o meu aniversário, eu faço aniversário dia 24, foi acho que dia 22, 23, eu recebi o meu primeiro Got the Job para começar em janeiro. Foi aí 4 meses. Quanto tempo eu ia demorar fazendo sozinha? Eu acredito que sim, eu tinha capacidade de conseguir, tá? Independente do curso. Mas em quanto tempo? Quanto sofrimento? Quantas coisas eu ia deixar de fazer, sabe? Quantas idas num café, jantar fora, eu ia ter que abrir mão até eu conseguir um emprego
que me proporcionasse um salário que me permitisse essas coisas e também aquela questão de reconhecimento, porque a gente está num país novo, então para você estar vulnerável, a gente tem muita coisa que você está tateando, muita coisa que você está entendendo, então o que dá para cortar caminho, o que dá para facilitar, faça, sabe? É uma coisa a menos para você se preocupar. Banho de lição aqui que a Vanessa deu, muito verdade isso. Muito verdade isso. Terapia. Porque quando a gente é imigrante, a gente já está passando por um grande desafio. E esse desafio, assim, cara, eu morei 10 anos no exterior. Os 10 anos que eu morei lá, novos desafios quanto imigrante iam surgindo. Nunca ficou, eu não vou mentir pra vocês não, tá, gente? Nunca ficou fácil. Nunca, tipo, sempre tinha ou saudade do Brasil, ou saudade de alguma coisa, ou eu queria fazer alguma coisa que, putz, eu não posso fazer isso porque eu tenho que pensar que meu aluguel é caro, né? E eu, às vezes, pô, antes dos meus gather jobs muito bons, eu não tinha como fazer isso. Entende? Pô, eu, graças aos meus gather jobs, eu consegui morar sozinha em Londres, que era uma coisa que eu nunca tinha sonhado em fazer, sabe? Então, assim, É a minha meta de 2023. já morar sozinha. Gente, morar sozinha em É, Londres morar sozinha. é uma cidade cara. E quando a gente tem um trabalho muito bom, a gente consegue fazer isso. E na confiança, sabe? Na confiança de, cara, eu tô num trabalho excelente, eu sei que eu posso alugar um apartamento sozinha e que eu vou ficar bem, entendeu? Cara, não tem nada como você não ter que ficar dividindo apartamento, que nem eu dividi com 11 pessoas. Gente, é muita gente, é muita gente. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente, quanto imigrante, a gente precisa, sim, valorizar mais esses pequenos detalhes, porque eles fazem grandes diferenças pra gente, sabe? Então, adorei que você trouxe essa reflexão, eu acho muito importante. E essa coisa do pedir ajuda, cara, eu acho que é um mal de capricorniano, porque eu também tenho essa questão de pedir ajuda. Pergunta É, pra equipe como é que era no começo. Nada eu queria ficar atrapalhando eles, falando pra eles fazerem, porque eu ficava assim, eu não quero ficar pedindo ajuda assim, atrapalhando eles em alguma coisa, sabe? Mas depois, teve um dia que a Andresa sentou comigo, ela falou assim, mas esse é meu trabalho, tipo, você tem que me passar. Eu falei, nossa, ela tem razão. Sabe, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade em pedir ajuda. E quando a gente está falando sobre essas coisas de processo seletivo, cara, a gente vê umas pessoas conseguindo sozinho. Então toda vez a gente pensa o quê? Pô, se a fulana conseguiu, eu também vou conseguir, entendeu? E a gente fica meio que se martirizando por a gente querer correr atrás de ajuda. E por quê? Sabe, é isso que a Vanessa falou. Quanto tempo, sabe, você vai ter que perder? Já teve gente que entrou no meu treinamento, ficou um ano, cara. Um ano para entrar no treinamento. Um ano para a pessoa tomar essa decisão. E nesse um ano, ela só levou não. Cara, imagina como é que fica a autoestima da pessoa em um ano levando não assim, sabe? É muito desafiador. A Juliana falando aqui, não é só capricorniano, não. Eu acho que muitas pessoas têm é. dificuldade, né? A Paty está falando aqui, ó, mulher independente não gosta de pedir ajuda. Nem sempre a gente gosta mesmo, né? Eu acho que a gente gosta de se bastar também. E não precisa ser assim, né? Isso que, pô, eu achei lindo isso que você falou, é um atalho, né? A gente entender de uma forma fácil pra gente o que a gente precisa fazer, né? Eu acho que é uma facilidade. Era tudo que eu queria, gente, sinceramente. Eu não tinha Rachel, né? Na minha época era tudo mato. Então, quando eu cheguei na Inglaterra, eu perguntava para as pessoas, ninguém me respondia não, Vanessa. E eu perguntava, assim, né? Eu lidava com muitos imigrantes também, não só brasileiros, mas de outros países. E ninguém me contava não. Se eu perguntava, mas como é que você conseguiu esse trabalho qualificado? A pessoa não me contava, não me dizia, sabe? Era como se eu estivesse decifrando um código, entendeu? Que ninguém queria compartilhar. E aí, quando eu decidi fazer isso que eu faço, eu falei, velho, o maior número de pessoas precisam saber de pelo menos algumas possibilidades. Não é possível, sabe? Eu acho que é uma ajuda mesmo que a gente precisa, porque ninguém tá ali para ajudar a gente, né? Nessas jornadas, assim. E a pergunta que não quer calar. Hoje que você conseguiu o seu Got a Job, Vanessa, valeu o investimento? Hoje que eu consegui não só um, né? Dois Got the Jobs, o investimento super valeu. E eu sei que eu posso, eu sei que é possível. Eu estou muito bem na minha segunda vaga, né, na minha segunda empresa. Melhor coisa que eu fiz também foi quando eu vi que o lugar que eu estava, por mais que fosse na minha área, não era o que eu queria, porque algumas coisas que foram
prometidas na entrevista não aconteceram, e eu vi isso muito rápido, eu vi isso com 3 meses de empresa, 3 para 4 meses, e eu troquei, foi a melhor decisão da minha vida. Eu, assim, fui muito mais específica e melhorei muito, fiz um filtro muito melhor nos meus inegociáveis para minha segunda vaga, porque, por exemplo, na minha primeira vaga, eu não considerei que trabalhar numa empresa que tivesse imigrante fosse importante. Eu só queria trabalhar na minha área. E eu acabei numa empresa que era muito pequena, o escritório, né, da Inglaterra, tinha só homens, que também era uma coisa que eu não tinha colocado na minha lista, porque no Brasil, né, a gente estava comparando com o Brasil, e que não tinha imigrante, os dois eram ingleses, os dois eram, né, do Reino Unido. E quando eu fui fazer a busca pelo segundo emprego, eu coloquei essas duas coisas como coisas importantes. Eu quero uma empresa que tenha mais mulheres, eu quero uma empresa que tenha imigrantes, e foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, eu tô muito feliz. Eu já viajei 2 vezes para fora pela empresa. Eu fui para Holanda em outubro fazer um treinamento com o pessoal da Europa. Depois, em final de novembro para início de dezembro, eu fui para os Estados Unidos para conhecer a matriz, também com o pessoal da Europa. Sim, isso com menos de 6 meses de empresa. Eu entrei na minha segunda empresa em julho. Agora, né, é uma empresa de tecnologia, eu sou da área comercial e a gente está vendo aí as notícias, né, que estão falando muito dos layoffs que estão acontecendo aí em Google, Facebook, LinkedIn. E eu estou muito tranquila. Primeiro porque eu estou fazendo um bom trabalho na empresa e isso tá sendo visto. E mesmo que amanhã aconteça, o que eu acredito que não vai acontecer até pelo momento que a minha empresa ela tá crescendo aí 20, 25% ano sobre ano, então provavelmente não vai ter nenhum layoff. Mas se acontecer, tipo, amanhã acontecer alguma coisa assim, olha, Vanessa, a gente vai ter que te mandar embora, eu sei que eu consigo outra coisa tão boa quanto, sabe? Então isso não me preocupa. Nossa, você trouxe aqui uma coisa que eu achei muito importante você trazer, os layoffs. Porque muitas pessoas ficam preocupadas. Eu até fiz um post essa semana e uma galera falou, isso me desmotivou. Eu falei, se você fica desmotivada com isso, cara, é porque você não está entendendo o que fazer, sabe? Você não está entendendo as estratégias, porque quem tem confiança não está preocupada. Sabe que vai ter espaço para ela no mercado. Essa forma que a Vanessa se sente é a forma como as minhas alunas do treinamento completo, que seguem o método, que fazem as aulas, se sentem. Quem não faz as aulas, óbvio que não vai se sentir assim, né? Claro, né? Mas agora, quem faz as aulas se sente assim. Sente confiança, sabe? Pô, e eu tenho várias pessoas que estão na área de tecnologia, assim como a Vanessa, né? Então, é assim que eu quero que vocês se sintam o tempo inteiro, tá, gente? Em qualquer momento do ano, qualquer época, é época de você conseguir o seu Got Job e se sentir confiante em relação a isso. Inclusive, eu ia te perguntar exatamente isso agora, né? Se você se sentiu mais confiante em aplicar para as vagas. Antes da gente entrar nisso, deixa eu só trazer uma coisa que a Vanessa trouxe aqui, que eu acho que é bem legal essa lição. Essa coisa que ela falou dos inegociáveis dela, isso é uma coisa que a gente tem no Esteja Onde Quiser, né? Inclusive no novo Esteja Onde Quiser vai ser mais profundo, vou fazer de outra forma, para deixar bem reiterar para as pessoas a importância de fazer isso, né? Eu acho que na primeira versão eu falo, mas talvez não fica tão claro. E nessa versão agora eu estou deixando muito nítido a importância disso, que é uma forma de você filtrar uma empresa boa, né? E eu acho que muitas vezes a gente não entende como escolher a empresa certa pra gente, porque a gente não tem as ferramentas para isso, sabe? E o treinamento, ele realmente ajuda com isso. Ele também te ajuda a entender o que é importante para você. O que você não quer abrir mão, sabe? Olha quanta coisa que a Vanessa foi listando. Para mim era importante ter mulheres na equipe, para mim era importante ter imigrantes. Ela começou a enxergar coisas muito específicas que ela queria, baseado até na própria experiência. Ela foi lá, tinha escolhido algo que parecia ser bom para ela. Ela viu, poxa, isso aqui, ela viu rápido. Eu acho que isso também é muito legal. Porque sim, pode ser que ela não tivesse percebido isso tão rápido. Talvez o treinamento mesmo já tenha te dado esse impulso de observação, sabe? De olhar e falar, cara, peraí, isso aqui não está muito de acordo com o que a gente tinha prometido. Peraí, isso aqui não está muito legal, né? E mais uma vez,
as pessoas, né, falavam, não, fica pelo menos 6 meses, sabe? Não vai queimar currículo. Eu ficava, não, gente, não tá bom. Eu não vou ficar 6 meses num lugar que com 3 eu já tô vendo que não tá bom. Não, e fora, Não ô, faz Vanessa, sentido. eu acho que também não faz sentido até pelo fato de que você tá no período de experiência. Aqueles 3 meses é o período de experiência. Não faz sentido, no período de experiência, você deixar esse período de experiência passar. Na Ah, você real, eu acabei deixou? deixando passar, tá? Eu Ah, mas trabalhei foi um 4 meses, acordo que você fez sim, com eles. Eu me porque lembro eu disso. não exatamente uma coisa. O meu aviso, o meu notice foi no meu 4 mês. Porque, na real, um pouquinho mais, porque uns 4 meses e meio, não cheguei a ficar 5 na empresa. Porque o que aconteceu? Durante os 3 meses, eu estava vendo que muitas coisas, né, não estavam acontecendo como eu esperava que elas acontecessem, como foi falado que iria ser. E algumas outras coisas também eu acabei não sendo tão criteriosa Uhum. na hora de escolher a empresa, né? Como essas coisas que eu falei, até coisas da própria vaga mesmo. Era uma empresa na área de tecnologia para trabalhar com pequena empresa. E fazem uns 6, 7 anos que eu só trabalho com empresas grandes. Então, e isso também foi um negócio que eu pensei assim, não, tudo bem. Quando chegou no dia a dia, não é tudo bem. É diferente. Eu não tô gostando. Eu gosto de processos longos, eu gosto de ciclos de vendas longos e complexos, que não era o que a empresa tinha. Então, teve mais coisas que eu coloquei no meu negociável. Eu acabei achando que algumas coisas iam melhorar quando eu passasse no probation. E aí, quando eu passei, eu vi que só ficou pior. E ali eu acabei dando meu notice, e aí eu tive que cumprir, né, 30 dias de aviso, o que por um lado foi bom, porque eu tive 30 dias também para pensar bem no que eu queria, refazer o curso com calma, eu já estava decidida a sair. E foi muito engraçado, assim, o dia que eu pedi demissão, porque eles não esperam. Eles não esperam que alguém diga que não está feliz, que não está gostando. E a primeira coisa que eles me falaram era: você tem outra oportunidade? E eu disse: não, eu vou começar a procurar, mas eu não estou feliz. E eu acho que faz sentido para mim eu procurar um outro lugar e vocês procurarem outra pessoa. Mas eu não tenho nada. Eu não estou saindo para ir para uma outra empresa que vai me pagar mais. Claro, isso aconteceu. Mas esse não foi o meu motivador. O meu motivador não foi financeiro. O meu motivador foi o meu dia a dia mesmo. Sabe? Eu estava num ambiente que eu não estava confortável. E eu acho isso incrível. O fato de que você teve confiança para sair desse trabalho, mesmo sem ter um outro. Não acredito que, pô, 1/3 das pessoas que estão aqui agora na live fariam isso, sabe? É, eu confesso que assim, eu fiz com muita certeza de que tudo ia dar certo, mas uns 10% de, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas sempre Será? acontece isso. Também, se a gente não tem nenhum medo, pô, significa que a gente também não se importa, né? Eu acho que o medo é bom, ele é um aviso pra gente que a gente se importa, que a gente tá também prestes a fazer uma mudança na nossa vida. Faz parte, né? Eu acho que 10, 20% de medo é comum, não é atípico, né? Mas eu acho que ainda assim ter a coragem de fazer isso, muito legal. E eu fico muito feliz que você tenha tido essa coragem e que o treinamento tenha te ajudado de alguma forma com isso também, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Vou fazer mais algumas perguntinhas antes da gente falar mais sobre o seu Got the Job, principalmente esse recente, né? Mas só para a gente entender aqui, você se sentiu mais confiante em aplicar para as vagas na área que você desejava, nessa área de vendas, depois do Esteja Onde Quiser, mesmo sendo imigrante, mesmo ouvindo das pessoas que ia ser mais difícil? Sim, eu com certeza me senti mais confiante com o curso, né? Após o Esteja Onde Quiser, após fazer o curso, porque o curso ele tem metodologia. Muitas das coisas que a Rachel fala no curso, eu já fazia, tá? Eu não vou mentir e dizer que o curso, assim, foi completamente novidade para mim. Não foi. Até porque eu trabalho
desde os meus 16 anos, eu já fiz algumas entrevistas na vida, já participei de alguns processos seletivos, tanto externos quanto internos nas próprias empresas. Mas o curso ele tem uma metodologia, e a metodologia ela te ajuda a te organizar. Então, o que fazer primeiro, o que tipo de informação você pode repetir numa outra área do teu funil de oportunidades. Então, isso ajuda muito, porque muitas das coisas eu já fazia, mas como eu não fazia com uma metodologia, como eu não fazia com aquela clareza de qual é o objetivo disso aqui, tipo, qual é o objetivo do LinkedIn? O objetivo do LinkedIn não é só colocar meu histórico profissional. Ele tem um objetivo ali. Ele é uma ferramenta para me vender. Ele é para me fazer marketing pessoal ali. É o lugar que eu tenho. Ele é uma rede social corporativa. Então, vão ter coisas que estão no meu currículo que vão ser replicadas para o LinkedIn? Vão, mas não do mesmo jeito. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a mesma coisa, tem coisas que estão no meu currículo que elas vão ir para a minha cover letter, mas elas não vão ir da mesma forma. Elas não vão ir, não é um copia e cola. Então, isso me ajudou muito, me ajudou a ter metodologia, a ter organização. E tem um caminho, né? Tem um caminho para trilhar. Nossa, eu adorei isso que você trouxe, porque a gente sabe, em teoria, o que fazer. Não é que a gente não saiba, a gente sabe. O básico, todo mundo sabe, né? O negócio são as estratégias. Eu deveria. O negócio são as estratégias dentro das coisas. Nem sempre a gente entende qual que é a estratégia que eu preciso estruturar para cada fase. Sabe? Como que eu vou me posicionar em cada fase? Como que cada fase me ajuda? Né? Como que eu me vendo em cada um desses lugares? Então, assim, realmente, eu acho que a metodologia mesmo, as ferramentas, as técnicas, as estratégias vão ajudando a montar, a estruturar uma coisa que realmente fica muito forte, né? Muito potente. Muito legal de ouvir você falar isso. Agradeço muito. Pergunta só que o pessoal mal me pergunta e eu preciso te perguntar. Você precisou validar o seu diploma na Inglaterra? Então, eu não precisei validar o meu diploma na Inglaterra. Eu trouxe o meu diploma do Brasil, tá? Ele tá guardado. Ele tá escrito, né, no meu LinkedIn que eu sou graduada, que eu tenho a graduação de administração na empresa, né, na faculdade X, ano X. Nunca ninguém me perguntou, nunca ninguém me pediu. Se um dia pedirem, eu vou traduzir, mas não é uma coisa que eu me preocupei pela minha área específica. Então, assim, em geral, né, a área de tecnologia, eles valorizam muito mais a experiência do que o currículo, do que o papel. Até porque o papel qualquer um escreve, né? Então, assim, eu passei pela faculdade, não necessariamente eu aprendi coisas que eu aplico no meu dia a dia. Agora, a minha experiência passada nesses últimos 10 anos, eu vejo todos os dias. Só mudou a língua. Mas sabe que não é só nessa área, não. A maioria das áreas, na realidade, não precisam dessa validação. Claro que tem algumas que vão precisar, gente, óbvio, né? Áreas regulamentadas como enfermagem, odonto, medicina. Essas são óbvias que você vai precisar. Fisioterapia. Agora, vendas, marketing, sabe? Administração, não são coisas assim, sabe? Que precisa. E um adendo, a maioria dos ingleses não tem curso superior, tá? A grande maioria. Eu vou te dizer que eu acho que o meu manager até tem, mas eu não tenho certeza de que todo mundo que tem cargo de gestão na minha empresa tem um curso superior. E mesmo assim, eles têm cargos de gestão e são bons gestores. Realmente, no exterior, eles prezam muito pela experiência. Muito, 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 muito. A experiência realmente é o maior ponto foco, assim, deles, né? Porque eles sabem que é da experiência que a pessoa vai conseguir fazer e não necessariamente o papelzinho, né? Eu acho que a gente quer muito a comprovação do papelzinho. A gente acha que o papel, o diploma, ele vai comprovar que nós somos capazes de fazer uma coisa. Não adianta nada você pegar o diploma, você vai fazer o que é aquele diploma? Tacar na cara da pessoa? Se você não sabe vender aquele diploma e falar o quanto você sabe de experiência que veio disso, de nada vai adiantar o diploma, né? É bem doido isso, assim, né?
Klebs está até falando aqui, eu estou com meu diploma traduzido em inglês e italiano e fico feliz de saber que não precisa validar na Europa. Exatamente. Não precisa e poderia ter Exato, economizado esse exato. dinheiro. Não, exato. Gente, economizem. Eu acho que é economizar tempo, economizar uma distração, sabe? Não tem nenhuma necessidade. Pra gente começar a terminar oficialmente agora, vamos falar mais sobre o seu Got the Job. Tô dando pra saber sobre o seu Got the Job. Você conseguiu 2 Got the Jobs, né, ô Vanessa? Conta pro pessoal em quanto tempo que você ouviu cada um desses Got the Jobs colocando o método em prática, né? Porque, obviamente, em muitos momentos a gente está aprendendo, a gente está na teoria e depois a gente coloca em prática. Então, em quanto tempo você ouviu o primeiro e em quanto tempo você ouviu o segundo Got the Job? Então, o meu primeiro Got the Job, ele foi em torno de 2 meses e meio após eu me inscrever no curso. E desses 2 meses e meio, 1 mês e meio fazendo o curso. O meu segundo Got the Job, ele foi em cerca de 30 dias. Ele foi muito mais rápido. Até porque eu tinha muito mais clareza do que eu queria e do que eu não queria. E eu me vendi muito melhor. No meu segundo Got the Job, eu fui... a empresa correu muito mais atrás de mim do que eu dela. Foi até engraçado, assim. No meu primeiro Got the Job, eu fiz o processo padrão, né? Ambos, é uma coisa legal de frisar. Ambos eu fui prospectada através do LinkedIn, através do meu perfil. Ambos a empresa fez contato comigo, tá? Eu me inscrevi em vagas e a empresa fez contato pelo LinkedIn. Então, assim, eu me inscrevi, eles foram lá, foram no meu perfil e dali me chamaram para uma entrevista. No primeiro, eu fiz a entrevista com o RH, depois eu fiz a entrevista com o gerente, eu fiz a entrevista com um colega, eu fiz alguns testes também, que eu tive que escrever, bem simples, na verdade. Eles me mandaram algumas situações para mim responder, sabe, como eu faria, e foi super, para mim que trabalho na área há muitos anos, foi muito fácil de fazer. E foi algo que aconteceu da minha primeira entrevista até o Got the Job, né, receber a proposta, foram em torno de umas 3 semanas, 2, 3 semanas, que foi no período de dezembro, né, que as coisas acontecem um pouco mais lento. E aí eu comecei em janeiro. Na minha segunda, eu tinha me inscrito numa vaga que eu até hoje não sei que vaga era. Eu me inscrevi em abril, maio de 2021, na época que eu mandava aí 10, 20, 30 currículos e que eu não tenho ideia de qual vaga que era, tá? Eu não lembro. E aí, em junho, em maio, eu acho, não, em maio. Gente, eu sou péssima com as datas, que eu comecei em julho. Então, deve ter sido em maio do outro ano, alguma coisa assim, que eles, o Paul, né, que é o meu atual gestor, ele fez contato comigo no LinkedIn, dizendo, olha, você se inscreveu numa vaga, nossa, há um tempo atrás, e eu gostei muito do teu perfil, e eu acredito que eu tenho uma vaga hoje que se encaixa. E aí eu lembro que eu respondi para ele, tá, me manda aí um e-mail com a descrição da vaga. Mas, tipo assim, sem muita importância. Porque eu ainda estava naquele processo de, será que eu quero sair da onde eu tô ou não? Ainda não estava bem decidida. Aí eu olhei ali a descrição da vaga e pensei, tá, beleza, sei fazer o que tá aqui, parece que é ok. E aí combinei com ele de fazer uma ligação. Tipo, ele me mandou mensagem num final de semana e eu joguei pro meio da outra semana para ele me ligar. Ele me ligou, a gente conversou 30 minutos e eu pedi para visitar o escritório. Porque também foi uma das coisas que eu acabei aprendendo na minha primeira experiência. Aí, nesse meio tempo, eu fui tendo também mais certeza que eu queria sair da onde eu estava, que fazia sentido eu sair, até porque eu estava sendo chamada para outras coisas. Então, aquela história de que eu tinha que ficar 6 meses e só sair quando eu tivesse outra coisa não fazia sentido. Eu disse, não, parei, tem gente aqui me chamando. E aí eu lembro que eu pedi para ir no escritório, porque eu queria ver onde era o escritório, qual era, né, a localização, quanto tempo eu levava da minha casa, que foram coisas que eu acabei aceitando no outro, mas que também não fazia tanto sentido para uma segunda vaga. Na minha primeira vaga era fora de Londres,
Além de gastar com passagem, eu levava 1h30 para chegar. Nessa segunda, o meu escritório é dentro de Londres, é em Piccadilly, então é bem no centro. Eu levo 30, 40 minutos no máximo. Sem contar, financeiramente, o valor é muito menor, porque né, eu não saio da cidade. E aí eu fui no escritório e não foi uma entrevista, foi um bate-papo. Nós conversamos por cerca de 2 horas sobre absolutamente tudo que vocês puderem imaginar. Foi maravilhoso. Eu fiz muita pergunta. Porque como ele fez contato e eu tinha um emprego, eu ainda tinha, eu fiz muita pergunta. E eu fui muito mais focada, não naquela vaga, naquele emprego, mas em plano de carreira. Eu lembro que eu conversei com ele assim, olha, meu plano de carreira é, em 5 anos eu quero estar aqui. É possível nessa empresa? Como é que funciona? E aí, ele foi me falando, ele me deu um coach durante a minha entrevista. Ele assim, olha, não sou teu gestor ainda, mas se você fosse, né, da minha equipe para chegar nessa posição, eu entendo que é importante isso aqui, isso aqui. Então, assim, foi muito legal. Ele abriu o organograma da empresa, falou muito bem das mulheres, então também foi uma coisa que me chamou a atenção, porque ele foi mostrando o time, né, falando as pessoas, esse aqui é fulano, trabalha em tal área e tal. E eu prestei atenção que das mulheres, ele elogiou muito. Ele falou assim, até muito mais do que dos homens. Eu disse, olha, isso aqui nessa empresa, pelo jeito, né? As mulheres são valorizadas, que era uma coisa que eu também estava tendo problema na outra empresa, que foi um dos motivadores que fizeram eu sair. E assim, foi maravilhoso, a gente conversou muito, eu fui muito sincera, eu fui muito aberta com ele, também assim, do que eu não estava feliz, né? O que eu gostaria que fosse diferente numa nova posição. Eu ali naquela entrevista, eu também dei um target de salário, que ele me perguntou, e eu disse assim, olha, eu não trabalho por menos que X. Isso é ok? E ele disse, não, é ok. Inclusive, eu recebi mais que isso. Eu consegui aumentar o meu salário anual em cerca de quase 50%, 46%, 47%. Isso pensando só em base, porque ainda tem comissão. Então, assim, ainda tem a questão de comissão. Eu tive 6 meses de comissão garantida. Então, agora, esse mês que eu começo a receber a comissão pelas vendas que eu estou fazendo. E, assim, a experiência foi completamente diferente. Assim, desde o primeiro dia, eu sou muito mais valorizada. Ele tá sempre fazendo tracking comigo, ele tá sempre me perguntando como é que eu tô, sempre me ajudando, sempre pensando. Ele não esqueceu do que eu disse, da onde eu quero chegar. Então, algumas coisas até eu já tô sendo cobrada desde agora. Assim, não, olha, você tem que fazer a carteira de motorista. Você já tá olhando isso? Então tem coisas assim que está sendo visto desde aquele dia. E, assim, gente, eu já viajei 2 vezes pela empresa. Ao mesmo tempo, também, ele tem noção de que esta não é a minha língua principal. Então, eles também não me cobram. Isso é uma coisa legal de pontuar. Eu trabalho na área comercial, né? Então, eu trabalho com comunicação. Basicamente, eu trabalho numa empresa de tecnologia que a gente atende, né? O meu cliente são revendas. Então, basicamente, são homens e ingleses. 95% dos meus clientes são homens e ingleses. Então, eu trabalho diretamente com inglês. E o meu inglês não é fluente. Eu ainda tenho um inglês intermediário indo para um avançado. E tá tudo bem. Ninguém espera que eu vire uma inglesa de ontem para hoje. Sabe, eles entendem isso, porque eu tenho outras coisas que compensam. Eu hoje consigo comparar com os meus colegas ingleses que tem coisas que eu faço muito melhor que eles. Eles só têm o idioma. Tem coisas assim ó, que é muito... coisas que a gente é acostumado a fazer no Brasil, que a gente sabe fazer, que eles não têm ideia de como faz, sabe? Então tem muita coisa que eu penso, gente, sério, assim, ó, só são ingleses. É a única coisa que eles têm
de diferente. Então, é equilibrado. Tipo, ó, eu não tenho o idioma avançado, mas eu tenho várias outras coisas que compensam. Sabe? Eu recebo elogio o tempo inteiro. Então, isso é muito legal. Eu recebo elogio de cliente, eu recebo elogios dos colegas. Então, você sabe que você está fazendo um bom trabalho. E tem horas que eu penso assim, né, que eu já venho desse setor há muitos anos, que eu olho e penso, gente, bota um fulaninho que trabalhou comigo ali no Brasil, ele vai fazer chover aqui. Vai dar um banho, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho que muita gente tem insegurança. Porque não sou, né, eles dão preferência para inglês, né, para britânicos. Não é verdade. Se você achar a empresa certa, se você se vender, se mostrar capaz para a empresa certa, você vai ser reconhecido. Você vai ser valorizado. E você vai provavelmente fazer um trabalho muito melhor do que os ingleses fazem. Tem coisas que eles são muito caixinha. Eles só vão até aqui. Eles nem pensam, não é porque eles não querem. Eles não têm raciocínio que pode fazer além. E a gente tem, porque isso faz parte da nossa cultura. Então tem muita coisa cultural que a gente traz e que a gente não tem ideia até você trabalhar junto com um britânico, até você comparar. Então hoje, quando eu comparo coisas que eu fazia no Brasil, que eu não preciso fazer aqui, coisas que eu sei fazer, assim, ó, é muito diferente. Sério. A gente, como brasileiro, não tem noção do quanto a gente tem de coisas que são nossas por questão de cultura que fazem a gente ser um profissional excelente. Excelente. Nossa, Vanessa... Nossa, não, mas você deu um Falei banho um pouco aqui demais, né? de lição para as pessoas. E eu acho que é muito necessário elas terem ouvido tudo isso. Eu acho que muitas vezes, a gente se desvaloriza muito enquanto imigrante, sendo que, cara, brasileiro é muito desejado no exterior. E isso que a Vanessa falou, não pensem que é só na Inglaterra, não. Ela estava falando dos britânicos porque ela tem experiência com os britânicos. Só que eu vejo muito aluno do Esteja Onde Quiser em outros países que sentem a mesma coisa. Eu acho que é uma cultura brasileira muito forte de colocar a mão na massa, de ter criatividade na resolução dos problemas, enquanto as pessoas que estão no exterior, muitas vezes, elas não precisaram fazer isso. A demanda do mercado de trabalho no Brasil é muito diferente da demanda do mercado de trabalho no exterior. E nisso a gente sai ganhando, se a gente souber o que fazer e como vender isso também. Eu acho que esse é o mais importante. Você vê aqui a Vanessa dando um show falando para você que ela trabalha com comunicação. Essa mulher fica o dia inteiro no telefone, encontrando com cliente. Sim. E ela não tem inglês fluente. Vocês me falarem que você não tem confiança para aplicar porque você não sabe o idioma fluentemente, para mim isso daí é só uma desculpa que a sua cabeça está criando, cara. É uma desculpa que a sua cabeça criou porque você tem medo. A gente tem medo de falhar, a gente tem medo dessa cobrança. E a realidade é que você não tem nem medo do julgamento do outro. Seu medo é que o outro confirme o julgamento que você já está fazendo sobre você. Essa é a realidade. Você está se julgando inferior, como se você fosse imigrante, não fosse suficiente, o idioma não é o suficiente. Teve uma aluna agora do Esteja Onde Quiser, da última turma que eu abri, da turma 12. Então ela entrou na metade de novembro. Ela conseguiu o Get the Job na Sérvia. Ela não fala sérvio, ela mal sabe falar bom dia. Entendeu? Ela não sabe falar. Foi em inglês. E ela falou que ela fez uma entrevista tão boa, que os caras falaram, a gente não tem problema nenhum em esperar você aprender o sérvio no tempo que for, contanto que você esteja aqui na empresa trabalhando. A gente fala com você em inglês, a gente dá um jeito. Quando você se vende bem, cara, a empresa te valoriza. E quando você encontra uma empresa boa também, isso também é valorizado, né? Então, assim, o pessoal, teve uma pessoa que falou aqui, olha a cara de orgulhosa da Rach. Eu tô mesmo, eu tô... Sabe por quê, gente? Não, eu fico orgulhosa porque eu sei que são medos superados, entendeu? São coisas que, em algum momento, passou na cabeça isso da Vanessa. Não é que nunca passou isso na cabeça dela, entende? Só que olha como é que ela superou isso. Ela hoje tem confiança o suficiente para chegar numa entrevista e dar esse banho que ela deu, entendeu? Porque é isso. É esse nível de confiança que eu gostaria que todo mundo sentisse. De, tipo, sentar em frente a uma pessoa
e fazer pergunta, e querer saber da equipe, e querer entender como é que funciona, e querer entender se eu tenho chance de crescer do jeito que eu quero. É isso, sabe? E teve muita gente que estava falando aqui, eu quero ter essa confiança para mim. É isso, eu também quero que você tenha essa confiança, sabe? É isso que eu quero também. Eu quero que você enxergue o seu valor. Porque se você não enxergar o seu valor, ninguém mais vai. Começa de você, sabe? Começa de você. Vanessa, Sim. qual que é a sensação de ter ouvido esse Got the Job? Vamos se concentrar nesse segundo, porque eu acho que você tá tão feliz com esse segundo. Qual que é a sensação? É, não, o segundo eu tenho 200% certeza assim, que foi a melhor decisão da minha vida. A sensação que eu tenho no meu segundo Got the Job é que eu tô no lugar certo, no momento certo, e que eu tenho futuro. Então, eu me sinto muito realizada ao mesmo tempo com aquela pontinha de desafio. Porque eu ainda tenho muitas coisas para fazer, eu ainda tenho muita coisa para crescer nessa empresa, e eu também estou explorando skills que eu não explorei nos últimos 15 anos trabalhando no Brasil. Que foram até coisas que eu trouxe na minha entrevista, que eu lembro que eu comentei. Eu trabalhei no Brasil, né, muito tempo com tecnologia e mesmo antes da pandemia, eu sempre trabalhei virtualmente, fazendo reunião mais virtual do que presencial. E foi uma coisa que eu disse que eu gostaria de trabalhar aqui, que eu gostaria de ter a experiência do skill presencial. Não sei se, né, seria uma coisa que eu iria gostar, mas que eu gostaria de testar. E eu faço isso, sabe? Há 2 semanas atrás, eu estava em Manchester visitando um cliente meu. Semana passada, eu estava aqui pertinho de Londres, em Highway, também visitando um outro. Então, eu tenho essa oportunidade de também fazer isso, mas fazer isso de, né, ter esses desafios, mas ter esses desafios também de uma forma mentorada. Então, eu tenho o apoio do meu time você precisa de ajuda? Você quer ir sozinha nessa reunião? Você quer que eu vá com você? Você precisa de mais alguém aqui? Então, eu não estou largada. Então, eu estou num lugar que eles reconhecem o meu esforço, reconhecem o meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, me dão a confiança para mim decidir quando eu quero pedir ajuda, quando alguém está ali para me dar a mão se eu precisar, sabe? E isso não é só o meu gestor, isso também eu tenho da parte dos meus colegas. Eu tenho uma história legal também para compartilhar da minha visita nos Estados Unidos. A minha empresa, ela tem matriz nos Estados Unidos, na Califórnia, mas o dono, né, o CEO, ele é de Taiwan. Ele mora nos Estados Unidos há 30, 40 anos, ele foi fazer faculdade nos Estados Unidos e morou lá. E por esse histórico dele, a minha empresa tem muitos asiáticos. Então tem muita, ela é multicultural, tem muito asiático, tem pessoas, o escritório, né, administrativo da Europa, ele é na Holanda, então também tem pessoas da Sérvia, da Ucrânia, da própria Rússia. Eu tenho colegas chineses, tenho colegas de Taiwan, tenho colegas britânicos, tenho colegas do mundo inteiro. E lá nos Estados Unidos, eu conheci a nossa diretora, né, a nossa maior, a nossa diretora geral, ela cuida de negócios nos Estados Unidos e Europa, que eu não tinha conhecido ela. Porque quando ela veio aqui para a Inglaterra, ela estava aqui em Londres, eu estava de férias visitando uma amiga na Áustria, então eu não cheguei a conhecer ela. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos fazer um treinamento lá, eu era a única mulher, tinha 2 mulheres, na verdade, no nosso grupo, eu e mais uma, da França. E essa francesa, ela é super tímida, ela quase não falou, assim, durante essa semana que a gente ficou, e o resto todos eram homens. E ela fez o one-on-one com todo mundo, todo o nosso grupo. O nosso grupo era em torno aí de 14 pessoas, entre diretores, gerentes e gerentes né, e vendedores. E ela fez o one-on-one com todo mundo. E eu fui fazer o one-on-one com ela no segundo dia, eu tinha 30 minutos com, né, a nossa diretora, como se fosse a diretora geral, né, da Europa. Eu pensei, bem, beleza, eu tenho 30 minutos com ela, eu tenho que fazer esse tempo valer.
Eu tenho que aproveitar esse momento. Ela é uma pessoa super ocupada, inclusive ela atrasou a nossa one-on-one em mais de 30 minutos. Então, assim, ela é ocupada, eu tenho que fazer esse momento valer e realmente perguntar o que eu quero saber. Então, a gente fez aquele quebra-gelo, né? Ah, quanto tempo você está na empresa? Da onde você veio? Né? Que ela me perguntou, porque eu sou nova. E aí eu aproveitei e falei o que é importante para mim, porque eu estou numa fase, eu tenho mais de 30 anos, eu estou num país novo, eu quero pensar em plano de carreira. Eu, eu tenho aí mais 15, 20 anos de trabalho e eu estou pensando em plano de carreira, eu estou pensando em crescer. Até porque este é o país das oportunidades. Então, eu foquei em querer saber o que eu, né, em perguntar o que eu realmente quero saber. Então, eu falei com ela assim, olha, que bom, né? Perguntei um pouco da trajetória dela da empresa e disse, olha, eu fico feliz que eu estou numa empresa que valoriza mulheres e que tem mulheres em cargo de gestão, tem mulheres em cargo de diretoria, porque esse é um cargo que eu quero. Isso está no meu plano de carreira. Eu quero chegar nessa posição. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Ela me estendeu a mão, sabe? Ela me contou a história dela, contou a história de algumas outras mulheres que têm cargos de gestão, né, de diretoria na empresa. E ela me disse, eu quero que você chegue nesse lugar também. Eu também quero ter mais mulheres. Eu também quero mais gente aqui. Que bom que você quer. Esse é o lugar certo para ti. Teu gerente já sabe. Quem é o teu gerente direto? E eu disse, fulano. Inclusive, ele estava lá. Ele foi comigo. Ele já sabe desse teu plano de carreira? E eu disse, sabe. Ela disse, então, é obrigação dele te desenvolver. Se ele não te desenvolver, você pode me mandar mensagem. Você pode falar comigo, porque eu vou te ajudar. E desde ali, isso foi no segundo dia, ela meio que me marcou. E aí todos os eventos que a gente fez, que, né, ela estava junto por ser nossa diretora e tal. E primeiro que eu tenho também trabalho na área de vendas e meu sobrenome é Sales, então naturalmente eu sou marcada, né? Naturalmente eles querem saber, não, mas não é nome artístico? Gente, não, não é nome de verdade. Então, mas com isso eu também ganhei a atenção dela, eu sei que ela vai prestar atenção em mim, o que para mim também não é uma coisa ruim. E a gente conversou, né? A gente, ao longo dos eventos, né? A gente interagia com todo mundo. E ela é chinesa. E teve um dia que eu recebi um abraço. Gente, quem é que recebeu um abraço de um chinês? Eles são extremamente conservadores e fechados. E ela, acho que ficou tão feliz de ter alguém que ela pode ajudar, que também faz sentido para ela, ela quer ajudar outras pessoas, que até abraço da mulher eu recebi, sabe? Então, assim, eu disse que eu vou botar isso nas minhas histórias, assim, de ganhos da vida. Recebi um abraço de uma, né, diretora chinesa, que são super reservados. Então assim, gente, é sério, foi um negócio, assim, foi maravilhosa a viagem. E eu realmente tô no lugar certo. Então, assim, eu sei que o time aqui da Inglaterra me reconhece e eu sei que o time dos Estados Unidos, né, da nossa matriz, reconhece também. Então, eu só tenho a agradecer a tudo que o curso me proporcionou, aos atalhos que ele fez eu seguir. Para mim, hoje, com 2 anos de Inglaterra, tá nessa posição. Hoje, com 2 anos de Inglaterra, sendo que primeiro ano eu quase nem conto, porque, né, pandemia e trabalhando para o Brasil, mas 1 ano trabalhando, né, na Inglaterra, eu já tô com plano de carreira, eu já fiz viagem internacional, eu já tô com planos, né, de morar sozinha, eu já estou começando a juntar dinheiro para pensar em aposentadoria, né, em algumas outras coisas, tirando da empresa assim para meu por fora, sabe, com 1 ano trabalhando aqui. Quanta gente trabalha aqui
10 anos, 5 anos, e só tenho dinheiro para pagar as contas. Não tem respiro, não enxerga futuro, sabe? Acorda e pensa, ok, mais um dia, tá só sobrevivendo. Eu já passei da parte da sobrevivência. Hoje eu tô no momento de fincar raízes. Eu sei que esse é o país que eu quero ficar, sabe? Então, assim, ó, só ter a agradecer, Rachel. Melhor investimento, melhor curso que eu fiz. Melhor 10 parcelas que eu paguei. Melhor das parcelas é ótimo. Ai, Vanessa, eu fico muito feliz em ouvir tudo isso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, você vai colocar isso no seu repertório profissional. Quando você fizer o novo Esteja Onde Quiser, você vai ver que agora tem uma planilha do repertório, vai ficar bem bonito, você pode colocar ela lá. Eu acho que é realmente uma conquista muito grande, né? E eu acho que aqui também deixa muito claro para as pessoas que o Esteja Onde Quiser, ele não é um treinamento que vai te proporcionar um Got the Job. A conta não é @Got the Job, gente. A conta é carreira no exterior. A intenção que eu tenho é que você consiga um Got the Job que te proporcione uma carreira. Ou pelo menos que seja um dos degraus que você construa na sua carreira, né? Nem todo mundo vai conseguir uma empresa como a da Vanessa, onde vai conseguir crescer dentro dessa empresa. Dependendo de onde você vai trabalhar, às vezes você não tem essa possibilidade. Eu mesma trabalhei em empresas que eu não tinha possibilidade de crescimento, porque os gestores estavam lá há muitos anos e não tinham intenção de sair. Então, o que eu precisava fazer? Conseguir outros Got Jobs em posições maiores. Era isso que eu ia fazendo, entendeu? O meu crescimento de carreira, ele não foi da mesma forma que o da Vanessa, mas ele ainda existiu. Então, há uma vida depois do seu Got Job. O Got Job não é o fim, ele é apenas o começo, entendeu? É o começo da sua vida, né, no exterior. E dessa coisa que ela falou de fincar raízes, de poder proporcionar a si mesma uma vida que muita gente que mora no exterior não tem. E a gente sabe disso. Sim. Né? Eu acho que é se enxergar a longo prazo e ver o que você quer viver nos próximos anos, né? Eu acho que isso é o principal. E eu acho que muita gente não tem essa vida, não por não ter potencial, e sim por deixar o medo ganhar. Concordo demais. Concordo demais. Eu acho que é exatamente isso. O medo permite que o medo fale mais alto do que a vontade de fazer acontecer e de mudar, né? Eu acho que isso realmente... Nossa, brilhou falando isso. Vou te fazer só mais 2 perguntas, porque eu ainda tenho coisa para falar com o povo, né? Para você, Vanessa, o que significou você conseguir não só um, mas 2 Got the Jobs por conta do Esteja Onde Quiser? Bem, eu consegui não só um, 2 Got the Jobs, né? Fazendo o Esteja Onde Quiser. E isso significa para mim independência. Eu tenho independência. Eu não dependo do meu emprego. Eu tô ali porque eu quero. Ele não é minha única opção. Ele é a opção que eu escolhi. Inclusive, isso é uma coisa que eu sou muito sincera, inclusive com o meu chefe. A gente já conversou sobre isso e eu disse para ele: eu tô aqui enquanto eu estiver feliz. Eu tô aqui enquanto fizer sentido para mim. E é isso que eu vivo todos os dias. Se a empresa que eu tô, ela tem um plano de carreira, né? Eu consigo me enxergar. Ela não tem um plano de carreira claro, assim, mas eu consigo me enxergar ali daqui a 5, 10 anos. Consigo, hoje. Se alguma coisa mudar lá na frente, eu não tô presa. O mercado tá aí. Eu sou uma profissional boa. Eu tenho consciência do meu potencial como profissional. Então, eu não dependo dessa empresa, eu não dependo deste emprego. Eu tenho esse emprego hoje porque ele é uma escolha. Eu escolho todos os dias estar aqui. Do mesmo jeito que eu estou escolhendo a Inglaterra. É uma escolha minha. Mas se ela não fizer sentido daqui a um tempo, eu tenho outros países, eu posso ir para outro lugar. Tem países que né, o inglês é um idioma que ele vai me servir vai me abrir portas no mundo inteiro.
E se eu precisar aprender um terceiro idioma, eu vou aprender. Isso não é impeditivo. Porque, de novo, como eu falei, eu não tenho inglês fluente hoje. Não, desculpa. Eu tenho fluência, mas eu não tenho inglês avançado. Né? Que é diferente. Eu consigo falar absolutamente tudo em inglês, mas eu não tenho inglês em nível avançado, um nível C1, C2, um nível de vocabulário C1, C2. Mas fluência pro dia a dia, pro que eu faço, pro meu trabalho, pra minha vida, eu tenho. E se eu conseguir as coisas que eu consegui, né, com o nível de inglês que eu tinha há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, daqui para frente só vai ficar melhor. Então, eu entendi isso. Eu entendi que a profissional que eu era, né, no Brasil, que sempre escolheu o emprego, tá? Não sempre, mas vamos lá, nos últimos 5, 7 anos, eu tinha a oportunidade no Brasil de escolher um emprego, porque eu tinha uma carreira sólida no Brasil, eu tô tendo isso aqui também, isso não foi perdido. Então é uma escolha. Eu escolho todos os dias estar aonde eu estou. E é uma escolha super consciente. É por isso que, como eu falei antes, eu não tenho medo dos layoffs. Porque imprevistos acontecem. A gente é brasileiro. Acontecem imprevistos na nossa vida desde que a gente nasce. Então, a gente sempre lidou com a adversidade, a gente sempre lidou com concorrência, a gente sempre lidou com questões financeiras. Isso não é novidade para nós. A diferença é que eu estou num outro país, que sim, é uma outra cultura. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, então isso é uma coisa importante também, você levar em consideração a cultura do país, porque tem coisas que elas não vão mudar, porque é cultural, então a gente tem que ter consciência disso. Mas a gente tem muita coisa que a gente é acostumado, porque faz parte da nossa realidade. E que isso só nos ajuda, isso só nos coloca na frente de um inglês, na frente de um britânico. Como eu falei, né? Pegando o caso dos layoffs e da recessão. A Inglaterra está em recessão. O mundo está. Mas a Inglaterra está com uma inflação a mais alta, acho que dos últimos 40 anos. Os ingleses estão se batendo. Eles estão surtados, assustadérrimos com isso. Gente, o Brasil lida com inflação desde sempre. Nossa! Então, assim, não é um negócio que me assusta. Não é um negócio, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, gente, o mundo não vai acabar. Sabe, é normal para mim. Ok, quantas vezes a gente já não teve, né? E ainda tem no Brasil uma inflação de, sei lá, 3 vezes mais do que o teu salário aumenta com o dissídio. É normal para nós. Você sempre deu um jeito, você sempre conseguiu fazer alguma coisa, você sempre conseguiu sobreviver. Qual a diferença é que aqui tem muita oportunidade, a Europa tem muita, muita, muita. A gente não precisa só sobreviver. Essa é a diferença de estar num país de primeiro mundo. Você não precisa só sobreviver, você não precisa viver contando as moedas, contando, né, os centos ou a moeda que for, sabe? Não tem, assim, a gente tem potencial para mais, assim. Acho que o que eu é um pouco acho, do sentimento que a Rachel tem em fazer o curso. A minha vontade é dizer para todos os brasileiros: faça o mínimo de inglês. O mínimo. Faça assim, começa hoje. Que seja meia hora. Porque vai te abrir um mundo de oportunidades. A gente é muito bom. Muito. A gente tem um mundo de oportunidades para nós. Que lindo, gente! Quanta lição, né, que a Vanessa trouxe pra gente. Muita gente está falando aqui o quanto que a Vanessa é inspiradora, sabe? O quanto que realmente foi uma inspiração. E realmente eu escolho muito a dedo as pessoas que vêm aqui e conversam com vocês, porque é isso, eu quero que sejam pessoas que mostrem para vocês, sabe? Que é possível, enfim, né? Que você vai ter essa chance, sabe?
Larissa tá perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim. Ela falou que ela quer escutar o final sobre as inscrições. Vai sim. Na aula 3 da Rota Sua Carreira no Exterior também tem as informações das inscrições, tá? Então, caso você queira, você pode assistir lá ou você pode assistir aqui, tá bom? Vamos lá. Última pergunta. Não é nenhuma pergunta. Eu vou fazer um pedido. Dê um conselho para as pessoas que estão assistindo a Rota Sua Carreira no Exterior. O conselho Bom, o conselho que talvez mais você um gostaria de ter ouvido na sua época. Tá, vamos lá. Já dei tantos conselhos aqui. Bem, um conselho que eu gostaria que todo mundo tivesse ouvido seja. Como eu vou explicar isso? Seja o. Pegue a responsabilidade para si, sabe? Pegue, entenda quando você precisa de ajuda. Não é errado pedir ajuda, como eu já falei antes. Então, o conselho que eu gostaria de dar para todo mundo é: vá atrás do que você quer, entenda o que você quer e vá atrás. Não deixa pessoas externas ou fatores externos te parar. Entenda o que você está buscando e não tenha medo de desejar isso. Não é errado. Então, uma coisa que eu, né, como eu já falei antes, o curso ele tem uma metodologia. Então, ele está aí para nos ajudar. Então, a ideia é organizar esse processo. Como a Rachel já comentou antes, a gente não sabe fazer processo seletivo. A gente não aprende isso na escola, não aprende na faculdade. A gente vai fazendo, algumas coisas vão dando certo, outras coisas vão dando errado. E você está num outro país, ou você quer ir para um outro país, você já vai lidar com várias adversidades. Você já vai virar uma pessoa nova por um bom tempo, até você conseguir encontrar uma personalidade ali no meio, né? Conseguir juntar as duas personalidades de quem você era no Brasil, quem você é no exterior. Isso leva um tempo e isso dói. Muitas vezes eu não me reconhecia, tanto por questão de idioma, não saber me expressar do jeito que eu falo na minha língua, né? Porque é a língua que eu aprendi a vida inteira. Tanto também por questões culturais. E eu não preciso sofrer para procurar um emprego. Eu já vou ter várias outras coisas que eu vou ter que lidar, várias outras coisas que eu vou ter que aprender e que ninguém vai conseguir me ensinar, que não tem ninguém que possa fazer por mim. Não tem ninguém que possa me dar atalho. Mas o que você pode, faz. Sabe? Encurtar caminho. Encurta. Sim, o curso foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Eu consegui, em um ano, ter 2 Got the Jobs. Então, eu consegui ter um primeiro dentro da minha área, para mim entender que era possível. Eu consegui ver que ele não estava alinhado com os meus planos de vida e consegui trocar de uma forma muito rápida, sem sofrimento. Eu não precisei ficar meses sofrendo até trocar. Então, assim, eu troquei, é a melhor coisa que eu fiz. Eu tô num lugar, assim, que eu tô muito, 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 muito feliz, sabe? E eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de ter isso também. E, questão financeira. Olha, eu não sei quanto é que tá o curso agora, mas eu acredito que não é mais aí do que um jantar por mês, um casal. Então, assim, deixa de comprar comida fora ou ir jantar fora, vai assistir um Netflix e cozinhar alguma coisa em casa e faz o curso. Sabe? Lá na frente, você vai jantar em outro país, em outro lugar. Sabe? Meus planos financeiros, algumas das minhas, eu ainda estou fazendo meu mapa dos sonhos para esse ano. Eu tenho algumas coisas já elaboradas, mas eu ainda não coloquei bem certinho todas as metas. Mas algumas coisas que eu quero para o meu ano: me mudar e explorar mais Europa e Inglaterra. E eu só consigo fazer essas duas coisas
Porque eu tenho um emprego que me proporciona isso financeiramente. Ele me dá respiro para me olhar para minha vida pessoal, para mim explorar o mundo, para mim ter uma independência também na minha parte de moradia. E isso com 2 anos de Europa. Gente, 1 ano de pandemia. Eu tenho 1 ano trabalhando na Inglaterra. Exatamente 1 ano, porque o meu primeiro Got the Job, eu comecei dia 3 de janeiro do ano passado. Agora é dia 29 de janeiro. É 1 ano. E olha a mudança, sabe? Quanto tempo eu estaria no mesmo lugar se eu não tivesse usado esse atalho? Se eu não tivesse pedido ajuda? Se eu não tivesse investido no curso? E como eu disse, eu nem lembro mais quanto é que foi o valor. Eu tenho que olhar. Não faço a mínima ideia. Não tenho ideia, Rachel. Se fosse assim, ó, valendo R$1 milhão, quanto você investiu? Não Mas sei. é porque no final, gente, aquilo que a gente paga o retorno é tão mais valioso que não tem como lembrar mesmo. Aquilo não tem mais importância. Chega uma hora que, tipo assim, não faz mais sentido. E a Vanessa, obviamente, ela pagou em 10 parcelas. O curso já tá mais do que pago, né? E, inclusive, eu me lembro que teve, na outra vez que a gente conversou, você até tinha falado, com o meu primeiro salário, o curso já estava mais do que pago, sabe? Então, muitas vezes, a gente tá gastando dinheiro com coisas que são prazeres imediatos, mas que a longo prazo até fazem mal pra gente. Quantas vezes a gente não enfia a cara em pote de sorvete porque a gente tá chateada, ou a gente faz um brigadeiro, ou a gente, né, gasta com uma saída, vai para um bar porque a gente quer se distrair, sendo que são coisas que, vai ser muito legal de imediato, só que a longo prazo, como é que isso vai estar na tua vida? Sabe? E ao invés de a gente investir na gente, investir em algo que vai proporcionar a gente tudo isso, só que pra gente com a gente se sentindo melhor. Eu acho que essa para mim também é a grande questão. Não é que você não deva fazer essas coisas. Eu acho que é o fato de que você hoje não está podendo talvez fazer isso financeiramente. E que você poderia fazer muito mais tendo um trabalho muito bom, né, Vanessa? Como a Vanessa tem. Sim, são escolhas, né? São escolhas que a gente faz. Você pode escolher viver o hoje sem pensar no amanhã. Você pode escolher começar a planejar o teu amanhã agora. Eu escolhi planejar o meu amanhã. E assim, né? O meu amanhã se tornou hoje o meu presente. Eu acho que no final também, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que o amanhã sempre vem. O amanhã sempre chega. Quer você queira que isso aconteça ou não. Não é muito melhor a gente viver um amanhã do jeito que a gente quer do que a gente continuar vivendo todos os dias igual a hoje, sabe? É uma coisa que eu reflito muito, eu sempre penso muito sobre isso. E agradeço muito a Vanessa de trazer isso aqui também. Vanessa, vamos ficando por aqui, porque eu já te aluguei por 1 hora, né, aqui comigo. Pode falar, desculpa, pode falar. Não, se conseguir fazer uma live diferente conseguiu. Achei que ficou fantástico. Eu acho que a gente pegou também alguns pontos muito legais de inspiração. O pessoal todo aqui, não, gente, fala sério aqui. Quem está aqui agora e sentiu um nível de inspiração muito maior depois da Vanessa estando aqui? Eu sei que eu me identifiquei com muitas das coisas que a Vanessa estava trazendo. Eu falava, caraca, eu me sentia exatamente assim no exterior. Era exatamente dessa forma que eu pensava. Era exatamente isso que eu queria, sabe? E se eu tô me sentindo assim, numa coisa que é passado, imagina para as pessoas que estão passando por isso agora, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que ainda mais aquilo que você trouxe no final, sabe? De tipo, pô, você pode estar recebendo naquela outra moeda em outro país, ou então estando no país que você mora, porque a maioria das pessoas que estão aqui são imigrantes mesmo, já estão no exterior. Só que assim, sabe, naquela condição de, cara, eu tô podendo fazer isso. Eu posso ir, por exemplo, num gaúcho, né? No Gaúchos da vida, pagar uma churrascaria cara, se eu quiser, uma vez no ano, porque eu tenho condição financeira para isso, sabe? É viver uma vida totalmente diferente, né? Eu fico muito feliz que você tenha vindo e tenha inspirado tantas pessoas. Exato. Porque eu acho que é porque a gente também, enquanto imigrante, a gente fica ouvindo muito das pessoas, principalmente as pessoas que estão no Brasil, de que a gente tem que ser muito grata por a gente estar tendo essa oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor do que a gente teria no Brasil.
E a gente não para pensar que só porque a gente está tendo uma qualidade de vida melhor, não significa que ela não possa ser ainda melhor. Que a gente não consiga viver da mesma forma que as pessoas que são daquele local. A gente não precisa ficar aceitando, vou trabalhar nessa coisa aqui que eu recebo ok, só porque tá todo mundo no Brasil falando, mas aí você pode andar com o celular na mão, mas aí você recebe mais. Tá, e pode ser melhor ainda. Eu posso viver uma vida ainda melhor, sabe? A gente não precisa se contentar com o bom quando a gente pode ter o excelente, entendeu? Eu acho que, mesmo sendo imigrantes, a gente pode ter o excelente. Eu acho que isso é a inspiração principal também que eu pego do que a Vanessa trouxe hoje. Para mim, essa foi a maior lição que ela trouxe em toda a live de inspiração. Foi realmente enxergar que tudo pode ser até bom, mas pode ser melhor ainda. Pode ser excelente. Pode ser excelente. Pode. Pode. E é aquela coisa, né? Quando a gente alcança, né, uma determinada meta, você pode sonhar com exatamente. Não tá errado. Não tá errado querer mais. Eu acho que a gente não tem que se contentar com o que o outro conseguiu ou sair do senso comum, sabe? Você já conseguiu um emprego minha experiência, né? Você já conseguiu um emprego na sua área sem ter precisado passar por um subemprego aqui. Você tem que ficar contente por isso e agradecer, levantar as mãos para o céu, que bom que alguém te quis. Não. Se esse lugar não tá bom, ainda não é o que eu quero, não tá errado eu buscar outra coisa. Não tá errado eu desejar mais. E, de novo, o lugar onde eu tô hoje, ele é confortável para mim hoje. Se amanhã mudar, eu vou ir atrás de outra coisa. Se eu desejar diferente, eu vou ir. Não tá errado, gente. Não tá errado você ter sonhos, você querer ir atrás desses sonhos, sabe? E mesmo que isso pareça impossível agora, ou pareça muito difícil. Não, sabe? Não, absolutamente não. Assim, eu só aprovo, os outros alunos da Exato. É isso que tudo que a Vanessa está trazendo, gente, saibam que não é atípico dos alunos de Esteja Onde Quiser passarem pelas mesmas coisas, pelo mesmo tipo de empresa. Não é uma história típica que eu estou ouvindo, não. É uma história muito típica dos meus alunos. É porque vocês não estão tendo contato com essas pessoas, né? O que também é uma coisa muito importante da gente trazer. Eu acho que a gente precisa estar ao redor de pessoas que estão passando pelo mesmo momento que a gente, ou que até já passaram por isso e estão conseguindo coisas melhores para mostrar pra gente que é possível e continuar a gente na motivação, né? Acho que isso é muito, muito importante mesmo. Vanessa, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu amei ter você aqui hoje de novo. Amei. Amei saber mais do seu trabalho. Amei saber de todas as suas conquistas profissionais. Foi incrível ter você aqui hoje. Obrigada mesmo, viu? De coração. Que isso, eu que agradeço, né? A pessoa da comunicação gosta de falar. Então, assim, quando quiser, estou à disposição. Pessoal também, né? O meu Instagram vai ficar linkado aqui. Ele é fechado, mas quem quiser me mandar mensagem, pode mandar. Quem entrar no curso, eu tô lá na tribo, eu tô no LinkedIn, né? Temos os contatos aí. E quem vem para a Inglaterra, a gente tem um grupinho em Inglaterra que, conforme vai dando, a gente, né? A vida vai deixando, a gente vai fazendo um encontro também. Então não precisa ficar só virtual. A gente tem o grupinho presencial aí para isso aí. Não, e não só quem vem, né? Quem já está, porque tem uma galera que já está também no Reino Unido. Então saibam que existe aí pessoas, né? Que podem ser uma rede de apoio para você também, sabe? Às vezes você tá aí, tá sozinha, não tem muitos amigos. Você pode também, através do treinamento, criar laços com outras pessoas, né? Isso é muito legal. Obrigada, viu, Vanessa? De coração. Para você sair da live, é só apertar o xizinho. Beijinho.